Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje é dia de review de Fruits Basket. Nós vamos conversar sobre os episódios 20 e 21, que o da semana passada eu não consegui por motivos de saúde fazer o review do episódio, e hoje a gente vai dar uma pincelada nele e no dessa semana também. Começando com o episódio 20, a gente viu que apareceu mais um membro do Zodíaco, né? Que foi a Ovelha, né? O episódio ele começou de uma maneira muito estranha, todo mundo ficou pensando, nossa, mas será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou assistindo Fruits Basket? Porque ele começou com o episódio do Mogueta lá, e aí a Toru tava assistindo com a Kissa e com os meninos lá na casa do Shigure. E aí ela resolve que vai trabalhar e no meio do caminho ela encontra o Hiro, que resolveu ir até a Toru, porque ele foi até a casa da Kissa pra assistir o episódio com ela, né, pra assistir o DVD do Mogueta com ela, só que ela não tava lá e tinha levado o DVD pra assistir com a Toru. E aí ele falou, nossa, mas ela só fala dessa Toru, quem é essa menina? Eu tenho que conhecer esse raio dessa menina. E aí a coisa já começou bem assim, mal, pra ser mais exata, né? Porque ele é muito petulante, ele já começa jogando um sapato no chão, pedindo pra ela pegar, e aí ela, toda educada, vai lá e pega pra ele. E aí ele já começa com aquela história de que, nossa, se eu mandar você pular da ponte, você pula, se eu mandar você se jogar na frente de um carro, você pula. Ele é aquela criança inteligente, mas com uma inteligência petulante. E aí ele fala que não sabe o que a Kissa viu nela, que ele perdeu tempo indo lá conhecer ela, isso e aquilo, pegou a bolsa da Toru, que tava indo pro serviço, pegou uma cartilha, né, pegou tipo uma agenda no meio da bolsa dela e levou embora. E eu fiquei tipo... E a Toru, não, mas isso não, a minha mãe, não sei o que. E eu, menina, vai lá e dá uma voadora na cara dele, porque ele tá precisando umas palmadas na bunda. Porque se fosse eu já ia sair correndo e ia falar assim, seu, tipo, tomar na mão dele e falar, o que você tá pensando que você tá fazendo? Isso daí é meu? Você tá pensando que você tá falando com quem? Mas a Toru, ela tem uma bondade que às vezes beira a... como eu vou dizer? Ela chega a ser tonta, ela é uma pessoa tão boa que consegue, todo mundo passa a perna nela, todo mundo faz ela de besta. E aí ela fica desesperada, porque ele levou a cartilha dela e o Momiji encontra ela meio que chorando, né, e ela explica o que aconteceu. E o Momiji, que não é besta nem nada, né, ao contrário da Toru, ele fala, peraí que eu já sei resolver isso aqui rapidinho. E aí nisso, o menino, ele tá indo pra casa do Shigure, e ele para naquela escada, porque eles moram, tipo, num topo de uma escada, como se fosse um templo, um negócio assim. E aí o Kyo, ele encontra ele lá, pergunta o que ele tá fazendo lá, e ele vê ele com a cartilha da Toru, né, com essa agenda da Toru, e pergunta o que ele tá fazendo com ela, que aquilo é muito importante. E aí ele fala que ela deu pra ele, que ela era muito besta, assim, que deu um negócio pra ele. E lógico que o Kyo não acreditou, falou que sabia que ele tinha pegado, que ele sabe como que o Hiro é, que ele é petulante e tal, isso, e falou que ia dar um corretivo nele. E nisso quem chegou foi o Momiji, a Toru e a Kissa. E a Kissa já chegou totalmente desapontada, porque ela gosta muito da Toru, ela gosta do Hiro, mas ela gosta da Toru também, e ela tá super chateada com o que ele fez com ela, por que ele fez aquilo com ela, por que ele fez ela chorar, que não era pra fazer aquilo. E a gente vê claramente que o Hiro estava com ciúmes da Toru, e a Toru, ela aceitou tudo de boa, assim, tipo, tava com ciúmes de mim, tudo bem ele fazer tudo aquilo comigo. E aí ele fala que ele ficou preocupado com ela, que ele tinha levado o DVD pra assistir com ela, e ela foi assistir com a Toru, isso e aquilo, que ele também se preocupava com ela, que não era só a Toru. E aí a Kissa, ela fala que não era pra ele ficar causando problemas pra Toru, porque ela precisava ir trabalhar, que era uma pessoa muito boa, que ela cuidava dela, que ela ajudou ela, então que ele não ficasse fazendo isso. E aí o Hiro, pra não arranjar briga com a Kissa, porque a Kissa, ele gosta da Kissa, né, gente? Ele aceitou daquele jeito. Aí no final de semana ele foi pra casa do Shigure e assistiu o DVD com a Kissa lá na casa do Shigure e com a Toru. E aí ele falou assim, olha, já que você não tá fazendo nada, leva a gente pra passear. E se sou eu, falo assim, não, obrigado, que eu não tenho obrigação. Mas a Toru não, a Toru vai lá, tá bom, vou pegar minhas coisas e vou levar vocês pra passear. E aí ela acaba levando eles num parque, e ele, nossa senhora, num parque, você não tinha um lugar mais legal pra levar a gente, nossa, que criatividade. E aí ela fica toda, desculpa, né, que eu não tenho muito dinheiro, não recebi esse mês ainda. E aí a Kissa, pra amenizar a situação, nossa, não, eu gosto muito de parques, e aí ele já aceita, né, porque tudo que ela fala, ele aceita. E aí eles vão passear e a Toru vai comprar crepes pra ele. E aí nisso ele vai atrás porque ele quer pagar o dele e o da Kissa, ele quer ser o cavalheiro. E aí ele fala pra ela que ele também se importava muito com a Kissa, que agora ela só falava da Toru e ele tava se sentindo mal com isso. Ele já tinha falado pra Kito que gostava da Kissa, e a Kissa, ela que sofreu com as consequências, porque a Kito é muito possessiva, ela é uma pessoa ciumenta, uma pessoa abusiva. E aí quando ele falou pra Kito que gostava da Kissa,
Kissa, que queria ficar com ela, namorar com ela, tudo mais, ela pegou e descontou na menina, porque ela não ia descontar nele. Não sei o que acontece com a Kita, que ela nunca faz nada assim diretamente com os homens, tirando o caso lá do Hattori, que ela quebrou um espelho na cara dele. Mas ela sempre atinge a pessoa que a pessoa gosta, ela sempre procura a parte frágil pra poder atingir aquela pessoa. E nesse caso foi a Kissa, ela deu uma surra na menina, a menina foi parar no hospital, e aí o Hiro, temendo que acontecesse o pior com ela, ele começou a se afastar da Kissa. E a Kissa, sem entender por que ele estava se afastando dela, começou a sofrer muito com isso, e foi quando ela começou a sofrer o bullying. E aí ele ficou sabendo que ela estava sofrendo bullying, só que ele não podia fazer nada, porque se ele chegasse perto dela, a Kito ia lá e encher o saco de novo. Então ele ficou meio sem saber o que fazer, mas ele queria muito proteger ela de alguma forma, ele queria ser o cavaleiro no cavalo branco pra ela, sabe? O da armadura brilhante. E por isso que ele tem tantos ciúmes da Toru, porque ele queria ter ajudado a Kissa e quem ajudou na realidade foi a Toru. E a Toru, pra amenizar a situação, ela fala, não fica assim. A minha mãe sempre dizia que quem assume suas fraquezas são as pessoas mais fortes. Ele assumiu, ele falou que ele era ainda uma criança, que não tinha muito que ele conseguisse fazer por ela. Ela falou, não, só de você assumir que você é uma criança e que você não tem todo esse poder, você já está sendo muito corajoso e eu tenho certeza que você vai se tornar um príncipe que vai proteger a Kissa quando você ficar mais velho. E aí ele ficou todo cheio de si, né, e falou pra ela que aquele discurso dela valia um crepe pra ela também. E o episódio ele termina aí com essa mensagem de que mesmo que você saiba das suas fraquezas, só de você assumir essas suas fraquezas, você já é uma pessoa muito forte, uma pessoa muito corajosa. De assumir que você é fraco, né, no caso. E eu esqueci de falar, gente, que ela pede, né, a Kissa, quando eles estão brigando, quando ele pega a cartilha da Toru, ela pede pra ele pedir desculpa pra Toru e ele pede, tipo, desculpa, né. E aí a Toru fala que não vai aceitar a desculpa dele e que ela vai dar uma punição nele e abraça ele, transformando ele numa ovelhinha, né? Que a punição dela foi transformar ele, a curiosidade dela queria saber qual que era o animal e como que ele era. E agora, falando um pouquinho do episódio dessa semana, que foi o 21, a gente conheceu um pouquinho da família da Hana, né? Da Hanajima. A gente começa o episódio com a Tomoko, que é a presidente do clube do Yuki lá, aquele clube do príncipe Yuki, e ela tá tendo um pesadelo que ela tá indo na casa da Hanajima e a Hanajima de repente prende ela num círculo mágico, começa a recitar um monte de feitiços. E aí, por que ela tá tendo esse sonho? Porque ela tá morrendo de ciúmes do jeito que a Toru e o Yuki se relacionam, porque a Toru conversa com ele normalmente, porque ela vai e volta pra casa com ele, e ela acha isso um absurdo, né? Uma das regras lá do clube é que você não pode falar com o Yuki, você não pode sorrir pra ele, você não pode falar com ele sozinha, você não pode acompanhar ele na escola, você não pode fazer nada, né? Tipo, aquele negócio de você admirar ele de longe, porque todas admiram também, então você não entra no caminho de nenhuma. E aí ela tá achando que a Toru é uma bruxa que vai enfeitiçar o Yuki e que vai fazer ele se apaixonar por ela. Só que ela fala que a bruxa tem uma outra bruxa protegendo ela, que é a Hanajima, e que ela precisava neutralizar essa menina antes de fazer qualquer coisa com a Toru. E aí ela resolve bolar um plano pra ir até a casa da Hanajima. Ela pede para as outras duas meninas amigas dela, a Miyu e Mikoto. Eu acho que é Mikoto, gente, eu não lembro. Pra poder pedir pra Hana, pra ir na casa dela, fazer como se fosse um artigo da escola, lá do jornal da escola, sobre as ondas dela. E aí a Hanajima, mesmo sentindo que aquelas ondas estavam meio estranhas, ela concorda. Ela sabe que tem alguma coisa ali a mais, só que ela fala, beleza, se elas querem ir, deixa elas ir. A Arisa e a Toru, elas veem a Hanajima conversando com as meninas e elas ficam meio apreensivas, porque, tipo, ela nunca conversou com ninguém, fora eu e a Toru. Então a Arisa, ela fala, não, tá acontecendo alguma coisa. E ela pergunta pra ela e ela fala, não, elas estão fazendo isso, elas querem uma matéria tal e tal e vão lá em casa hoje. Eu posso ir junto? A Arisa pergunta, né? E aí ela fala, não tem necessidade. E a Toru também queria isso aqui, no caso, ela tinha serviço pra fazer, né? Ela ia trabalhar e ela não pôde ir. Aí a gente vai lá, né? A Arisa acompanha as três meninas lá do clube do Yuki até a casa dela. Elas já vão, assim, no meio do caminho, morrendo de medo. Meu Deus, o que eu vou encontrar no meio do caminho? Será que ela mora numa casa, assim, estilo colonial lá? Aqueles estilo gótico no meio de um cemitério, e ela já ficou morrendo de medo, mas quando chega lá, é uma casa normal como a de todo mundo, óbvio, né? Aquela coisa, né? Estavam julgando pela aparência dela, pelo jeito que ela é na escola, o pessoal ali acha que só porque ela tem aquele negócio das ondas, que ela usa muito preto, usa unhas pintadas de preto, já começa a julgar ela e falar que ela é uma menina estranha, que ela é uma gótica diferentona, que ela é uma bruxa e tudo mais. E aí, chegando na casa dela, ela fala que vai fazer um chá, né? A Hana fala que vai fazer um chá e que é pra elas esperarem ela no quarto dela, que é no final do corredor, e fala, olha, em hipótese alguma,
digam seus nomes dentro dessa casa. E aí as meninas vão pro quarto dela e qual que é a primeira coisa que elas fazem? Ai, Motoko-san, eu tô morrendo de medo de tomar o chá feito por essa bruxa. Ah, não se preocupe, Miu e Mikoto. Eu acho que é Mikoto, gente. Não tem problema. E tipo, a primeira coisa que elas fazem é falar o nome delas, né? Tipo, não... A pessoa tava com tanto medo que nem ouviu os conselhos. E aí elas começam a procurar várias coisas no quarto da Hana, porque elas querem descobrir um ponto fraco pra atingir esse ponto fraco, pra poder destruir ela, pra poder depois destruir a Toru. E aí elas começam a vasculhar no guarda-roupa, começam a vasculhar nas gavetas, começam a ver que a Saki não é tão assim, que ela gosta de mangá shoujo também, igual elas, tal. E nisso ela abre a porta do armário e dá de cara com uma assombração lá dentro, né? E aí a Hana chega com o chá e ela, tem alguma coisa dentro do seu armário. E quem que é? É o Megumi, que é o irmão da Hana, né? Ele é o irmãozinho mais novo dela. Que tava lá justamente porque ele gosta dessas coisas. Ele sabia que tinha gente estranha em casa, então ele resolveu espiar. Ele sabia que não era amiga dele, então só podia estar com a irmã. Então ele deu um jeito de entrar no quarto pra ver o que elas estavam fazendo. Elas perguntam pra ele se ele tem os mesmos poderes que a Hana, de sentir as ondas. E ele fala, não, meu poder não é esse não. Meu poder é de lançar maldições nas pessoas. E contra-lançar maldições. Tipo, se a pessoa lança uma maldição em você, ele lança a maldição de volta. E aí elas já ficam morrendo de medo. Minha Nossa Senhora, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso ir embora, mas eu preciso saber mais sobre a Hana. E ela pergunta, né? E como é que você faz isso, né? Como que você lança a maldição? Ah, só preciso saber o nome das pessoas. E elas ficam naquilo, né? Só que aí elas ficam se perguntando, tipo, nossa, o que a gente tá fazendo aqui? A gente precisa descobrir logo esse ponto fraco pra poder ir embora o mais rápido possível, porque já pensou se a gente é amaldiçoado? E elas começam a conversar, só que elas começam a cochichar em voz alta, e a Hana ouve tudo, e a menina fala assim, a gente tem que perguntar. E aí tem uma delas que simplesmente vira e fala assim, Hanajima, qual que é o seu ponto fraco? Ela assim, foi direto e reto, sabe? Já que ela já tava ouvindo mesmo toda a conversa, ela já foi direto e reto. Qual que é o seu ponto fraco? A Hana fala, ah, tá, eu já entendi tudo. Vocês estão com ciúmes do Yuki, porque a Toru tá indo embora com eles, a Toru conversa com eles e vocês acham que se vocês se livrarem de mim, vocês conseguem se livrar da Toru. E aí elas já ficam, meu Deus do céu, essa menina das ondas está lendo meus pensamentos, como que ela sabe que eu estou pensando isso? Mas é óbvio que tava muito mais do que na cara, que até o menino percebeu que era isso. E aí ele começa a falar, olha, se você gosta mesmo dessa pessoa, se você acha que você gosta mesmo do Yuki, você não tem que ficar se metendo, você tem que desejar que ele seja feliz, não ficar criando regras, não ficar se impondo, assim, decidindo quem deve e quem não deve conversar com eles, quem deve ou não se aproximar deles, porque isso é muito feio, vocês são invejosas, vocês estão com inveja da Toru. E aí ele termina, né, a frase falando, vocês entenderam, né, Motoko-san, Miu-san e a outra menina. E elas, tipo, como que ele sabe meu nome? Não pensaram assim. A primeira coisa que elas fizeram foi sair correndo. Tava passando um menininho na rua. A gente só conseguiu ver as três saindo na velocidade da luz pela rua, assim, correndo, com medo de pegar a maldição. E aí, a irmã dele falou, olha, como é que você sabe o nome delas? Assim, como você descobriu o nome delas? Ele, eu tava escondido no armário e elas foram lá e falaram. E aí eu descobri. E nisso, a Toru e a Arisa chegam na casa da Hana, porque a Toru, ela ficou muito preocupada com essa história de outras meninas irem pra casa dela, porque ela nunca se relaciona com outras pessoas. E aí, ela ficou meio apreensiva e pediu pra entrar um pouquinho mais tarde no serviço. E foi lá visitar a Hana-chan. E chegando lá, ela viu que as meninas já tinham ido embora, que não tinha acontecido nada, conversou com o Megumi, e ela falou que tava muito preocupada, e a Hana se sentiu super feliz, porque ela também percebeu que quando a Toru se aproximou dos Somas, ela sentiu que ela estava sendo meio que sugada pra eles, assim, ela tava meio que se afastando um pouco dela, e tava ficando muito com os meninos lá da casa do Shigure, né, tava ficando com o Yuki, com o Kyo, agora com a Kisa, com o Hiro, e aí ela tava sentindo um pouquinho de ciúmes também, porque ela não tava tendo toda a atenção pra ela, só que ela percebeu, assim, inclusive pelo que o irmão dela falou, que se ela gosta mesmo da Toru, ela não vai tentar impedir as pessoas de conversar com ela simplesmente vai aceitar, assim, tipo, todos têm a sua vez, uma hora a Toru tá com a Arisa, outra hora tá com a Hana, todos têm a sua vez de ter a atenção da Toru. E aí eles resolvem que, né, os três vão levar a Toru no serviço, porque ela vai entrar um pouquinho mais tarde, e nisso, no outro dia, a menina de novo, né, a Motoko, ela tá tendo um pesadelo, porque da primeira vez ela sonhou somente com a Hana, agora ela sonhou com o
Megumi também, fazendo umas magias mirabolantes lá, umas macumba louca lá, com ela dentro de um círculo de transmutação, e ela acordou desesperada, né, tendo esse pesadelo. Chegou na escola com olheiras, as outras duas também chegaram morrendo de olheiras lá, e elas, ai, eu tive um pesadelo hoje de noite, ai, eu também, ai, meu Deus, será que é a maldição? Aí a Hana falou, não se preocupa não, que a maldição demora 3 dias pra fazer efeito. Ela, então quer dizer que a gente foi amaldiçoada? Ela, daqui 3 dias vocês vão saber, sabe? Tipo, meio que tirando uma com a cara da menina. É lógico que elas não foram amaldiçoadas, mas ela tá tirando uma com elas pra poder elas se tocarem, se aprenderem com o que elas estavam mexendo. E o episódio termina aí e fica também essa mensagem, tipo, você não pode julgar as pessoas pela sua aparência, você tem que conhecê-las, e também, se você gosta de uma pessoa, você não tem que ficar prendendo ela. Inclusive, isso casa com outro episódio, né? Se a pessoa não pode ficar querendo dizer com quem, aliás, com todos os episódios. A pessoa ela não pode ficar querendo dizer com quem a outra tem que se relacionar, como é o caso da Akito e dessas meninas. Ela não pode dizer com quem que as pessoas devem conversar ou com quem elas devem fazer amizades, né? Elas não podem... Se você gosta mesmo dessa pessoa, você tem que deixar ela ser livre, a sua vez, assim, se ela gosta de você também, ela vai ter tempo pra você, ela tem tempo pra todo mundo, não tem essa de, eu não vou ter tempo, eu vou ser excluída, isso e aquilo. Se ela gosta de você, ela vai arranjar tempo pra todos os amigos dela e pra todas as pessoas que ela gosta. E eu acho que é isso, pessoal, esse foi os episódios, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe não ter feito a semana passada, mas eu espero que eu tenha retribuído com essa dupla análise pra vocês. Se gostou, deixa seu comentário, também não esquece que você pode ajudar o canal clicando no botãozinho do Seja Membro ou no link da descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Também ajuda muito a gente se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando aquele like marotinho e também nos seguindo nas nossas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!